por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sextou no Investidor em Foco, dia 4 de dezembro. Hoje é dia de café com canelas e o Pedro vai trazer um produto saído do forno para vocês. Aguardem. Dia de falar também de balanço da semana e de preservação da Amazônia, porque Investidor em Foco também é sustentabilidade. Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê. Tudo bem? E você? Tudo certo. Temas importantes aí pra gente fechar a semana, né? Tem sim, tem temas importantes. Foi uma semana importante, né? A gente teve PIB, teve alguns resultados aí de vacina já para a semana que vem no Reino Unido. É uma semana que trouxe bons ventos, hein, Kleber? Com certeza, com certeza. Claro, né? Com algumas turbulências aí no meio do caminho que são normais, né? Mas tudo se encaminha para um fechamento de mais uma semana um pouco mais calma nos mercados e esperamos com realmente eventos positivos aí, principalmente para as questões de saúde, né, Rê? É verdade. E, bom, a gente já falou de um período aí durante esse ano de muitos picos de crise em que o barril de petróleo estava negativo e agora a OPEP informa que vai aumentar a produção de barris de petróleo a partir de janeiro. O mercado está voltando a aquecer, hein, Kleber? Não, Rê, exatamente. A gente teve uma reunião importante ontem da OPEP+, né? E aí, ao longo do dia, a gente foi vendo as notícias saindo, né? E ela veio com essa que você trouxe agora, de aumento de produção, né? Por dia no mês de janeiro, né? Alguns países como Rússia já tinham manifestado, né, a vontade de aumentar gradualmente, né, a produção a partir do começo do ano, enquanto alguns países ainda estavam esperando, né, para realmente prolongar o atual corte que eles fizeram, né? Mas isso dá realmente sinais positivos, né, de uma demanda mais forte. Por exemplo, quando a gente fala de outra commodity, né, o minério de ferro ou o cobre, por exemplo, eles vêm numa tendência de alta já há um pouco mais de tempo por causa da demanda mais forte que vem da China, por exemplo, né? Eles já estão com uma produção um pouco maior. Então, isso sem dúvida nenhuma é um dado que vem realmente mostrando que a gente tem uma atividade econômica voltando numa velocidade maior aos poucos, o que é ótimo, né? Muito, nossa, lembro como foi a tensão causada na época em que o petróleo estava aí com a sua demanda totalmente reprimida, o quanto se impactou, né? Para você ter uma ideia, de agosto até o final do ano, está em vigor ainda um corte de 7,7 milhões de barris diários, né? Então, a gente, quando olha para esse movimento, já é um movimento muito significativo, né? No início de novembro, a gente teve a OPEP calculando, né, que o colapso de consumo mundial de petróleo provocado exatamente pela pandemia, né, vai ser de 9,75 milhões de barris por dia. Então, o impacto foi muito grande, normal, já era esperado. Quando a gente fez o nosso episódio sobre petróleo lá no início da pandemia, né, a gente teve o nosso convidado aqui, o Hachem, passando por tudo isso, e agora a gente vê, como ele mesmo colocou lá atrás, que naturalmente, conforme as coisas fossem se ajustando, o mercado iria voltar, e é o que a gente está acompanhando, né? Verdade. Agora, tem uma informação que veio da Europa, Kleber, que ela é um pouco aí duvidosa. Tem algumas autoridades do bloco europeu esperando um acordo para poder dar seguimento ao Brexit até o fim dessa semana, mais conhecido como hoje. E se tem pouco andamento das negociações e a transição está às vésperas do final do prazo. Algumas mídias até já colocam como uma pressão, na verdade, da União Europeia sobre o Reino Unido, né? Membros da União Europeia colocaram ali hoje, né, nessa sexta-feira, que é hora do Reino Unido decidir qual vai ser o tipo de relacionamento que o país vai ter, né? E as autoridades do bloco deram a entender que os negociadores eles têm que fechar um acordo comercial pós-Brexit nesse final de semana. Então, faltam aí
poucos dias, né, para a gente ter o período se encerrando, né, que é 31 de dezembro, né, as conversas travaram nos últimos dias, né, o que levou Londres, né, a sinalizar que as chances de um avanço vão diminuindo, né, conforme eles estão com dificuldade de conseguir chegar num acordo, né, mas a gente vê agora a União Europeia chegando no seu limite também, né, e não dá para a gente fazer uma avaliação daqui, né, além de não sermos especialistas, né, em política europeia, é muito complicado a gente de tão longe, né, e com as notícias que a gente acompanha de longe aqui, fazer uma avaliação, mas o que a gente pode perceber e o que a gente já acompanha há muito tempo é que qualquer atrito que venha a acontecer e o acordo não saia, isso pode mexer negativamente com os mercados, que é isso que o investidor tem que estar atento e se preocupar, né? Se o acordo sair, vai ser positivo, mas é o que é esperado. Agora, se não sair, se tiver um atrito, se for algo ruim, se andar negativamente, isso pode acabar sendo realmente um ponto que pode pesar nos mercados europeus e acabar refletindo para os demais. Então, a gente tem que ficar bastante atento. E como a gente já falou aqui algumas vezes, né, Rê? Pensar nas pessoas, que é o mais importante lá, para todos os países da União Europeia e do próprio Reino Unido que estão envolvidos nessa decisão, né? É verdade. Bom, antes da gente passar ao nosso cafezinho com canelas, o teto de gastos voltou a preocupar os mercados por aqui, hein, Kleber? Eu acho interessante o voltou a preocupar, né? Ele tinha parado, né, de preocupar, né? É que a gente vê o mercado tão positivo que parece que ele parou de preocupar, né? Sim, sim. Mas de verdade preocupa um pouco mais agora, né? O Tribunal de Contas autorizou que o governo use, né, a ferramenta contábil que eles têm para pagar só em 2021 despesas assumidas no ano de 2020. Né? A decisão atendeu um pedido que veio diretamente da AGU, né? E aí a gente viu o mercado naturalmente olhar isso com muita preocupação, aumentando as preocupações que eles têm com relação ao fiscal para o ano que vem, porque isso pode impactar em números financeiros para o teto de gastos, para as despesas públicas que não eram esperados. Né? É como a gente prolongar despesas que a gente teria que finalizar agora para um prazo maior. Para o ano que vem. Uhum. Exatamente. E aí você acaba tendo que mudar todo o seu orçamento. A gente está em discussões agora exatamente lá na lei de diretrizes orçamentárias em Brasília, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então essa notícia obviamente não é uma notícia positiva do ponto de vista de risco fiscal, né? Mas a gente precisa ver como que vai ser tratado e se realmente isso vai acontecer, né? Só lembrando, né, o teto de gastos, né, que ele é uma regra que foi criada lá em 2016, exatamente para segurar as despesas públicas do governo federal. A gente fizer um exercício de memorização aqui, foi um ano em que a gente teve exatamente o grande problema que causou outros, né, por causa dessa questão de gasto acima do que deveria, né? Então, na prática, o teto de gastos ele impede exatamente que o governo faça, ou melhor, que ele cresça com as suas despesas mais do que a inflação do período, o que prejudica o controle da dívida do Brasil, que já está muito alta, né? Uhum. Então, voltando ao ponto para o investidor, né? Quer dizer, se a gente aumentar o nosso risco fiscal, a gente vai cada vez mais inibir investidores estrangeiros de fazerem seus aportes no Brasil, a gente vai acabar cada vez mais aumentando os riscos locais e a gente pode ter uma trava, ou seja, um tempo maior para que a gente consiga andar de forma positiva nos nossos ativos aqui. É por isso que é tão importante que isso seja realmente resolvido quanto antes. Perfeito, Kleber. Semana encerrando, tem mais aí essa sexta-feira só pela frente e a gente tem o nosso café com canelas, tradicional das nossas sextas-feiras. Pedrinho, tudo bem por aí? Olá, Rê, olá, Kleber, um prazer. Semana passada a gente sentiu a sua ausência, Kleber, que a gente teve que fazer um one-to-one sem a nossa tradicional roda de conversa, então muito bom estar os três juntos aqui. Bom dia, Pedrão, foi mesmo, né? Foi quebrado ali
A minha mãe reclamou, ela falou assim, por que você não conversou com o Pedro junto? Eu falei, mãe, depois eu te explico, mas tá tudo bem, a gente vai tomar um café depois semana que vem. Vocês brigaram? Acho que vou ficar junto de novo. Vocês estão brigados, né? Não, a gente só não tava com as agendas coincidentes, a gente tava separados por motivo de agenda, não motivos de desentendimento. Exatamente, jamais. Muito bom. E aí, Pedrinho, eu soube que tem um produto recém-lançado, saído do forno, fresquinho, que você vai trazer e você vai investir, inclusive. Sem dúvida, Rê. É mais um produto, e esse produto é daqueles... Eu gosto de trazer produto aqui que foge um pouco do padrão, né? E quando me contaram aqui, a turma da Kinea me contou desse produto, eu fiquei super empolgado porque é um produto bem diferente, assim, e tem uma narrativa muito interessante. O produto chama Itaú Kinea IPCA Dinâmico 2. 2 é por causa que ele já existe esse produto, ele não era distribuído para pessoa física, e agora a gente traz para pessoa física, por isso que ele é o 2. Então é até bacana porque já tem um histórico, quem quiser procurar na internet o 1 e a performance, ele está entregando o que justamente a Kinea promete entregar aqui para o nosso público. E o nome não é... O nome de fundo geralmente não diz muito, mas esse diz, IPCA dinâmico, diz. Porque esse produto, qual é o objetivo dele? Entregar para quem está ouvindo a gente, para quem investir no fundo, um retorno de IPCA mais 3%. E quem investe em produtos de IPCA geralmente fala, o indexador é IMAB, só investe em produtos de debenture, de NTNB. Não é nada disso. Ele é IPCA porque ele tem esse target de pagar IPCA mais 3% para as pessoas continuarem tendo o seu poder de compra. Quem está nos ouvindo, não sei se estão cientes, mas para os próximos 12 meses, a projeção dos juros curtos, né, da Selic, é menor do que a inflação. Então, quem tiver nos produtos, no CDB pós-fixado, nos produtos pós-fixado, a chance de ter retorno abaixo da inflação é enorme nos próximos 12 meses. Esse produto busca o contrário, ele busca que você esteja sempre protegido da inflação e tenha um acréscimo. E o que é bacana? Porque o fundo, quando não acha opção, quando ele não tem um investimento alternativo para fazer ou alguma oportunidade que ele está enxergando, ele bota o caixa do fundo em inflação curta. Então o fundo está sempre navegando, pelo menos ganhando a inflação do período, que é para os investidores terem o conforto que o dinheiro está sendo pelo menos corrigido pela inflação. E quando aparece oportunidade, e aí essa oportunidade pode vir no crédito, pode vir em câmbio, moedas. Eu passei ontem, para quem tiver mais interesse, a live ontem do Itaú Personalité às 7 da noite, inclusive a gente faz toda terça e quinta às 7 da noite, quem está ouvindo está super convidado. Eu fiquei 40 minutos com o Marco Freire, que é o gestor não só desse fundo que a gente está trazendo aqui, mas também de toda a família que a gente chama de fundos líquidos da Kinea, né? Que são os fundos que as pessoas estão mais acostumadas. Então ele opera fundos de multimercado, de ações, e está trazendo aqui mais um produto para os nossos investidores. É um cara super inteligente, super bem articulado, a conversa foi muito bacana. Então quem quiser pode até procurar no YouTube, pode procurar conteúdo também no site da Kinea, que vai encontrar coisa muito bacana. Mas a gente coloca o link, Pedro. A gente coloca aqui na descrição também o link para essa live, para o pessoal poder ouvir um pouquinho do Marco também. Sim, é super bacana, ele tem uma cabeça ótima. Ele acha que, por exemplo, os pré-fixados mais longos estão muito esticados. Ele acha que o Brasil, mesmo não aprovando as reformas, ele não acredita que o país vá aprovar grandes reformas nos próximos meses, que o Brasil vai respeitar o teto de juros. E ao respeitar o teto de juros, essa curva longa não deveria estar tão esticada. Então esse é um dos cases dele. Ele acha que no crédito tem opção. Ele não é fã, ele brincou comigo, não é fã nem de real, nem de dólar. Ele é fã de moeda mexicana. Ele acha que lá os juros e a inflação estão num equilíbrio mais interessante do que Brasil e Estados Unidos. Apesar de ser um governo de esquerda no México, eles não fizeram tanto ajuda assistencial como o Brasil e os Estados Unidos fizeram, então o nível de endividamento do México está super estável. Enfim, foi uma conversa super bacana, acho que o fundo tem cases muito interessantes, e essa proposta de corrigir a inflação e dar um retorno real de 3% a mais para os investidores, poxa, é muito interessante,
e encaixa muito bem para todos os perfis, sempre diversificado, é a nossa bandeira aqui, né? Sempre um pedacinho dos seus investimentos, mas ele vai trazer diversificação, proteção aqui para as carteiras, nessa questão de inflação. É um produto que me chamou muita atenção, eu estou apostando bastante nele, Rê. Boa. Para todos os perfis, Pedro? Todos os perfis. Ele não é um fundo super conservador, tá? Ele vai ter uma volatilidade maior do que os investidores de renda fixa tradicional estão acostumados. Então, só é importante, poxa, Pedro, eu sou conservador. Posso investir? Pode. Mas investe ali até 5%, que é uma parcela de inflação. Preencha seu perfil de investidor no site para ver já com o seu portfólio que você tem atualmente qual o percentual adequado para colocar nesse produto. Mas certamente para quem é conservador, realmente conservador, não é uma parcela grande, tá? Pode investir, mas uma parcela menor do investimento. E aí, para os perfis mais agressivos, essa parcela pode ser um pouquinho maior. Mas o ideal é olhar lá o seu perfil de investidor, ver qual que é a parcela inflação que o seu perfil pede, e aí esse produto aqui encaixa bem aqui nesse pedacinho. Só para uma questão operacional aqui, a gente quis abrir esse produto para todos os investidores. A Rê me sacaneia direto que eu trago muito produto para investidor qualificado. Então aqui eu faço o meu ajuste de rota, né, Clebão? O meu ajuste de rota e trago um produto que é para todos os investidores e a partir de R$1. Então também mais acessível que isso é impossível. E o produto tem taxa de administração de 1% aqui, mas esse target retorno que eu estou falando já é líquido de taxa de administração. E o resgate dele também super tranquilo, apesar de não ser recomendado um investimento aqui para curtíssimo prazo, você aqui a cota de resgate já é D0 e o dinheiro está na conta dos investidores em D+1, se eles precisarem. Legal? Bacana o produto. Legal. Excelente. Não, muito ideal bom, Pedro. Para que prazo esse produto? Pelo médio, menos longo? 6 a 12 meses. Assim, todo produto que a gente traz aqui, que o gestor vai montar uma tese, o ideal é pelo menos 1 ano. Porque Claro. ele tem essa tese do México, que a balança deles lá de ajuste fiscal está interessante, os juros lá está em 4,25 e a inflação só em 3, então lá está tendo um ganho real. Quer dizer, a economia parece mais estruturada do que a economia brasileira e americana. Isso até dá retorno nas moedas, quer dizer, até o peso mexicano performar melhor que o real, isso leva tempo, porque às vezes tem uma rota de curtíssimo prazo que entra um dinheiro grande porque aconteceu um leilão de privatização, aconteceu alguma coisa fora do dia a dia e o câmbio acaba sendo volátil nesse sentido, ele acaba sendo impactado por esses movimentos que não estão de forma estrutural na sua economia. Então, você monta essa tese, é importante você dar prazo para isso realmente acontecer. Eu usei o case aqui do peso mexicano, mas isso vale para os créditos também. Os créditos estão com os prêmios mais esticados por causa da pandemia, porque veio uma dúvida, né, na capacidade das companhias de pagarem suas dívidas, etc. Essa é uma outra tese interessante. A gente acha que a pandemia agora, com a vacina, com tudo, as empresas devem se recuperar, mas é uma tese, né? A gente precisa esperar as vacinas saírem, as pessoas começarem a ser vacinadas, para esses prêmios achatarem de novo e aí você ter o retorno no investimento. Então são teses longas, são teses que não dá para eu entrar, ficar 15 dias e achar que a economia mexicana vai performar que a brasileira num espaço tão curto e a vacina vai vir. Então, por isso que sempre que a gente fala em investimento de risco, investimento que tem volatilidade, que vai buscar um case bacana, precisa de horizonte. Não dá para a gente fazer esse investimento de curtíssimo prazo. O curtíssimo prazo é pós-fixado, né, Kleber? Não tem muito o que inventar. A melhor saída, tá, Rê? Não, exatamente, Pedrão. É isso. O curto prazo, ele é o que a gente pode chamar aquele investimento que o investidor não pode correr risco, porque ele tem algum objetivo, algum compromisso, ele vai precisar do recurso, né? E esse tipo de produto, ele não é um produto de um risco tão alto, mas ele tem os seus riscos, que em janelas, como a gente fala, períodos de curto prazo, pode sim ter variação que não seja positiva, né, Pedro? E exatamente por causa desses cases que você acabou de comentar. E interessante colocar que ele está na nossa recomendação para todos os perfis, né?
tanto como você colocou para o investidor qualificado, o investidor geral, né? E aí vai para o percentual de cada perfil de risco, né? Só para o investidor ficar adequado ali mediante o que ele pode aceitar. Mas é importante, sim, olhar mais para o longo prazo. É sempre interessante e as alocações, quando a gente fala, né, Pedrão, quando a gente traz aqui que é para mais trade, que é para mais curto prazo, a gente sempre posiciona, mas produtos assim, eles são para construção de patrimônio, né? E construção de patrimônio, a gente nunca olha para períodos curtos, então tá perfeito. Não quer dizer que é para o horizonte, mas se os nossos investidores entrarem hoje, né, forem lá na internet procurar quanto que está pagando os títulos do governo, eles vão ver que a NTNB 2030 está pagando IPCA mais 3. Então, olha só, né, para você ir no título público, para ter o retorno que esse produto se prontifica, você tem que comprar um título para 2023 e levar ele até o vencimento para ter certeza que você vai ter esse objetivo. Se o nosso gestor conseguir os targets dele, né, e os objetivos dele, você pode estar fazendo um investimento até mais curto, você está trocando esse risco do horizonte, né, o risco de mercado que esse título da NTNB tá propícia, pelo risco do gestor fazer boas decisões de investimento. Então, acho que isso mostra um pouco que não é um produto para semanas, nem alguns meses. Eu acho que é um produto mais ali para realmente construir o patrimônio dos nossos ouvintes. Não, com certeza, Pedrão. Excelente dica, excelente produto com um gestor que tem uma experiência muito grande também, né? A Quineia não é à toa aí que já está há tantos anos, então acho que é uma dica ótima para quem quiser buscar aí realmente manter seu poder de renda, principalmente aí ligado à inflação. E a gente tem o nosso tradicional aqui, final de semana, esperando com os ouvintes, aguardando, né, qual que é a dica de entretenimento que o Pedro trouxe para a gente começar a fazer um bate-papo, acho que um pouco diferente hoje, né, Pedrão? Não, muito, muito diferente, mas muito bacana, Kleber. Eu acho que é daquelas coisas que a gente traz que dá um orgulho danado e que dá um orgulho danado de trabalhar, inclusive, no Itaú. Sem dúvida. A iniciativa, essa que eu vou comentar, é só do Itaú, mas ela faz parte de um chapéu até mais amplo e acho fundamental dar aqui méritos a todo mundo. Então, o Itaú, o Bradesco e o Santander, eles fundaram o Plano Amazônia, né, que é um plano para desenvolver a Amazônia de forma sustentável, equilibrada, mantendo a nossa riqueza natural. E aí o Itaú, embaixo desse chapéu do Plano Amazônia, está com uma iniciativa que é o Itaú Amazônia Conferência, que é uma conferência sobre um assunto que a gente tem visto muito fla-flu, né? Como tudo na vida a gente está começando a se extremar, né? Ou você é de um lado ou você é de outro, e as pessoas estão com dificuldade de chegar num consenso e enxergar coisas boas dos dois lados, né? Então, independente da sua opinião com relação à Amazônia, eu acho que assistir essa conferência é fundamental para você criar sua própria narrativa, né? A gente tem visto, e a rede social traz muito isso, as pessoas replicando e compartilhando opiniões de outras pessoas e às vezes sem autocrítica ou a formação da sua própria opinião, né? Assuntos que as pessoas às vezes avaliam de forma bastante rasa e já replicam alguma opinião, alguma coisa. Então acho que é nada mais justo e nada mais importante do que a gente estudar, entender um assunto de forma profunda e ter a nossa opinião. Às vezes a nossa opinião ela é composta de pedacinhos de pessoas de várias formações, de várias opiniões. Eu acho que isso é o papel do ser humano pensante, né? De processar e ter sua própria opinião. Então, eu acho que essa conferência se propõe um pouco a isso, Kleber, assim, aprofundar nesse assunto. É um assunto super complexo. Eu acho que tem uma série de populações na Amazônia que precisam de desenvolvimento. Tem toda a população indígena, tem questões de interesse econômico, tem, claro, interesses internacionais nessa floresta. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente fazer, e o Itaú está se propondo aqui a liderar um pouco esse processo de discussão. E a Conferência Amazônia vai acontecer agora do dia 7 a 9 de dezembro. Os painéis online vão ser das 9 a 1 da tarde. Todo mundo pode entrar lá no
www.amazonia.itaú.com.br/Amazônia. E qualquer pessoa, né, Pedrão? Qualquer pessoa. Kleber, é aberto para todo mundo. E mais legal do que você ouvir várias narrativas e se aprofundar nessa temática, que é uma temática absolutamente relevante para a gente, para as próximas gerações, vão ter 3 tipos de trilha, que as pessoas vão poder ouvir palestras nessa narrativa. Um é o que a gente está chamando de trilha Amazônia, que é para entender justamente como desenvolver essa região, os desafios para preservar a Amazônia, as Forças Armadas e a defesa da floresta. Acho que é uma palestra super interessante aqui com o Raul Jugman, do Ministro da Defesa e Segurança Pública, a bioeconomia da Amazônia, com pesquisadores da USP aqui, com um time acadêmico super bacana ao longo das palestras. Vai ter uma outra trilha que a gente está chamando de gestores e mercados. Poxa, para você que a gente já trouxe aqui várias vezes, né, Kleber, a história do SG, que é os produtos sustentáveis, né, que busca governança corporativa, que busca segurança na relação com os fornecedores, ética e questões, obviamente, sustentáveis do ponto de vista ecológico e natural. Então, para quem também quiser entender e falar, eu quero investir em produto que segue isso, esses produtos têm demonstrado melhor performance ao longo dos anos, porque, óbvio, uma empresa mais bem gerida, com controles de ética, de anticorrupção, etc., tendem a performar melhor no tempo. Então, a gente vai ter uma trilha só para quem quer conhecer mais desses produtos, desses investimentos alternativos aqui. E também vai ter uma trilha de corporate, para entender um pouco o papel das empresas e das companhias. Então, a gente vai falar, por exemplo, com o Walter Schalka, da Suzano, a gente vai falar com o Scott Piper, da Itaú Asset, enfim, muita gente bacana aqui conversando e discutindo essa temática tão importante, né, para a gente aqui. Os palestrantes, poxa, vai ter para quem gosta de investimento, vai ter ninguém mais nem ninguém menos do que o Luiz Stuberger, que é um dos gestores ali, é o head da Verde, é o principal sócio da Verde Asset, talvez reconhecido como o Pelé aqui da gestão de investimentos no Brasil, performances muito boas, não é de hoje, coisas de décadas já performando muito forte. E que fundou o primeiro fundo em 97, né, Pedrão? Acho que o que tem de história ali para contar num mercado que quase não tinha nem ativos para operar, né? Se construir um fundo naquela época, então realmente para os mais jovens, principalmente, né, que estão começando a acompanhar agora, é muito legal também. Vamos ter Armínio Fraga, um monstro aqui da economia, sócio da Gávea Investimentos também hoje. Para quem quer uma coisa mais correlata a entender os povos indígenas, a gente vai ter o Beto Marubo, que é um indígena do Vale do Javari, que é membro da União dos Povos Indígenas. Então, poxa, a gente vai ouvir aqui todo mundo, jornalista, sociólogo, comunicadora, o co-chairman da Natura vai estar com a gente. Enfim, muita gente boa aqui dialogando e explorando. O Guilherme Leal aqui, o cofundador, né, e co-chairman da Natura, vai estar com a gente. Enfim, eu acho que aqui vai ter para todos os gostos, para todas as vertentes. E, de novo, se você tem opinião A ou opinião B, eu acho que vale assistir aqui e agregar conhecimento para formular a sua própria ideia de Amazônia e de futuro para a Amazônia. E tem uma coisa muito legal, né, Pedrinho e Kleber, além de tudo isso que vocês trouxeram, que mostra a riqueza dessa discussão, é que vai reunir, e isso é muito raro de ver se a gente for pensar, vai reunir representantes indígenas, especialistas em Amazônia e sustentabilidade e o mercado financeiro. E aí tem muita gente que tem a impressão de que o mercado financeiro vive num mundo paralelo. E isso mostra que não e que não pode viver, né? Tem uma responsabilidade social gigante, dado o peso e o tamanho e a importância que o mercado financeiro tem no desenvolvimento do país. Então, quando traz para junto da sua discussão líderes de povos indígenas e pessoas que não têm nada a ver com o mercado, mas que trabalham
justamente em prol dessa questão da sustentabilidade, trazendo à tona os problemas e tentando buscar soluções, não tem como ser mais rico o debate reunindo tanta diversidade assim. Totalmente. Vai estar o Sérgio Rial, que é o presidente do Santander, também aqui outra participação super bacana. O Rogério Xavier, que é também um gestor super importante aqui da SPX. E acho que é um pouco o que você falou, né, Rê? Antigamente a gente olhava a mata como algo que impedia o desenvolvimento, né? Você vir com o trator e com as estradas era sinônimo de desenvolvimento. Hoje é o contrário, né? A gente vê que a deterioração da floresta só prejudica o país. A gente tem tido dificuldades para fechar acordos internacionais, porque a sociedade internacional não permite mais esse tipo de atuação. A gente vê, e eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Não sei se vocês sabiam, mas é uma formação alternativa, Sim. Então eu conheço bastante desse mundo, e as pessoas, às vezes, elas confundem quem mora nos grandes centros e acha que a agricultura, os produtores agrícolas, são a favor do desmate da Amazônia para plantar, para gado, e o agricultor profissional, a pessoa que leva isso a sério, que as grandes empresas, as multinacionais desse mercado e os produtores que vivem disso são absolutamente contra qualquer tipo de agressão às florestas, porque só prejudica eles mesmos. É um país que para de importar o frango, é um país que corta a importação de carne, é um país que deixa de fazer negócios com o Brasil e vai fazer com um país que respeita mais a biodiversidade. Então, as pessoas se enganam quando colocam no mesmo balaio e acreditam que a agricultura é a responsável por fazer isso. Quem invade as florestas e corta a mata são criminosos. Eu acho que é uma parcela da sociedade, como em todos os segmentos, a gente tem bons e maus elementos, e tenho certeza que o agricultor sério, a pessoa que vive do agronegócio, tem o mesmo sentimento de repressão que as pessoas que gostam da ecologia e que amam a floresta e a sustentabilidade. Acho que essa é uma das coisas importantes. Acho que uma das coisas que vai ficar claro ao longo aqui das conversas também é esse mito que o agronegócio é a favor do desmate, quando na verdade o desmate traz muito problema para a agricultura profissional. Legal. Tem uma outra figura que vai estar, que aí eu vou puxar a brasa para o meu assado, que é o Sebastião Salgado, um dos grandes fotógrafos de todos os tempos do Brasil. Ele é um repórter fotográfico especialista em fotografia natural, animal. Ele percorreu essa Amazônia de ponta a ponta, participando das tribos indígenas, dos povos que vivem lá, entrando a fundo na cultura. Ele tem várias exposições, tem inclusive um documentário sobre o trabalho dele. É um cara de uma sensibilidade incrível. Eu acho que ele é um dos maiores fotógrafos que o Brasil já teve, e ele vai estar participando também para trazer os relatos dele a partir do que ele presenciou, vivenciou e conseguiu relatar a partir das imagens maravilhosas que ele tem. Então também é um relato muito rico de alguém que não tem ali obrigação de defender ninguém, que vai trazer de fato ali a visão profissional de uma pessoa que está acompanhando e tentando mostrar a realidade da região. Então também acho que vai ser um grande debate, estou ansiosa para assistir. Ele morou em 12 comunidades indígenas diferentes para fazer esse último trabalho dele. Realmente eu também estou de olho nessa palestra, acho que vai ser muito legal. É verdade. Que bacana essa dica, Pedro. Acho que vai ser muito legal essa discussão toda. Espero que todo mundo que tiver tempo possa participar, né, Kleber? A gente tem deixado na descrição dos nossos episódios a semana toda o link para participar, é gratuito, então é só entrar e conferir os assuntos que achar mais relevantes a acompanhar. Entra nesse link, vai ficar disponível aqui, então fica esse convite super bacana, com todos os detalhes para vocês não perderem. Muito bom, Pedrão, excelente dica mais uma vez, e acho que assim, mais do que uma dica, mais do que interessante, diferente, ela é de extrema importância, como vocês já falaram tudo, né? Então,
acho que a ansiedade, como a Rê falou, ela fica muito grande para a gente ver exatamente o que a gente pode fazer mais, né, com a junção de 3 grandes instituições, né, os 3 maiores bancos privados do país se juntando numa expectativa muito grande de ver um movimento que pode mexer com algo que é tão importante para o futuro de todo mundo, né? Não do mercado financeiro, não de um grupo de investidores, mas sim de todas as pessoas, né? Então é muito legal, cara. Muito bem, e Bolsa subindo mais do que 1% neste momento, que a gente tem aí que a economia traga bons ventos pra gente, junto com essas dicas, né, Rê Kleber? Verdade. Neste momento, 10h50 da manhã, caso as pessoas estejam ouvindo no final do dia, né? E a bolsa caia, nunca se sabe, mas a gente tá aqui às 10h50 torcendo para que ela continue subindo, né, Pedro? É isso aí, Rê, perfeito. Muito bom. Meninos, obrigada por hoje, mais um papo super bacana. A gente vai encerrar com chave de ouro essa semana, depois dessa conversa aqui, do nosso cafezinho com canelas. Obrigada, viu? Valeu, Rê. Brigadão mais uma vez. Ótimo final de semana a todos. Segunda-feira a gente tá de volta. Abraço, Pedrão. Obrigado. Valeu, gente. Beijão. Beijo, Pedrinho. Obrigada a todo mundo que... Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, pessoal. Bom fim de semana para vocês, cuidem-se e não percam o evento da Amazônia, segunda, terça e quarta da semana que vem. Tá o link aqui, imperdível. Bom fim de semana e até segunda-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.